Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as ondas de choque do terremoto político que atingiu o país na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa avançou para a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas para o dia 10 de março, na sequência da demissão do Primeiro-Ministro. Tudo aconteceu no espaço de poucas horas do dia 7 de novembro, primeiro com notícias de buscas, constituições de arguidos e detenções na esfera do Executivo, depois uma nota do Ministério Público que deu conta que o próprio chefe de governo seria investigado, pelo meio dois encontros de António Costa com o Presidente da República, que também recebeu a Procuradora-Geral. Comigo estão o Celso Filipe e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. O país vai a votos. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que anunciou a dissolução do Parlamento e descreveu as 5 razões para essa decisão. A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022, personalizado no Primeiro-Ministro, com base na sua própria liderança, candidatura, campanha eleitoral e esmagadora vitória. Assim o disse logo em 30 de março do ano passado, no discurso de posse do Governo, ao falar em eventual substituição a meio do caminho. Segunda, a fraqueza da formação de novo governo com a mesma maioria, mas com qualquer outro primeiro-ministro. Para tanto, não legitimado política e pessoalmente pelo voto popular. Terceira, o risco de essa fraqueza redundar num mero adiamento da dissolução para pior momento, com situação mais crítica e desfecho mais imprevisível. Quarta, a garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento de Estado para 24, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de dezembro. Quinta, maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses, afeiçoados que se encontravam aos 8 anos de liderança governativa ininterrupta. Devolvendo assim a palavra ao povo, sem dramatizações nem temores. É essa a força da democracia, não ter medo do povo. Explicações de Marcelo Rebelo de Sousa, num registro aqui editado para efeitos de economia do tempo. O Presidente explicou também que o calendário não foi acelerado porque era preciso dar tempo ao PS, que terá de escolher um novo líder. A escolha de Marcelo não ficou sem resposta do ainda Primeiro-Ministro. Logo de seguida, António Costa criticou a escolha e confirmou que propôs ao Presidente um nome para liderar o governo. O professor Mário Centeno. Contudo, o Presidente da República entendeu que melhor do que ter uma solução estável, com um governo forte, de qualidade, renovado, sob a liderança do professor Mário Centeno, optou pela realização de eleições. Ficou desagradável e a partir a decisão do Presidente da República, Dr. António Costa? Não é questão de agradado ou desagradado. Eu tinha um entendimento, e tenho, que acho que o país não merecia ser de novo chamado a eleições. Acho que o país merecia, num contexto em que vivemos tanta incerteza internacional. Uma guerra ainda que continua violentíssima na Ucrânia. Um conflito novo no Médio Oriente. As economias à escala global a retrair e em recessão. Aquilo que precisávamos era não só ter este orçamento aprovado, e vai ser aprovado, mas aproveitar a estabilidade que existe. E aproveitar esta ocasião também de, mudando o Primeiro-Ministro, poder mudar o Governo, renovar, dar uma nova energia, nova alma. E estou certo que o professor Mário Centeno tinha todas as qualidades para o poder fazer. Palavras de Costa e Marcelo, 2 dias depois de um 7 de novembro que fica para a história, depois de o país ter sido surpreendido com isto. Obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal.
Esta é uma etapa da vida que se encerra e que encerro com a cabeça erguida, a consciência tranquila e a mesma determinação de servir Portugal e os portugueses exatamente da mesma forma como no dia em que aqui entrei pela primeira vez como Primeiro-Ministro. Registros do essencial dito pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República numa semana que fica para a história política do país. Comigo estão o Celso Filipe e o Paulo Ribeiro Pinto. Celso, começo por ti e peço-te uma primeira leitura desta avalanche de acontecimentos. Olha, antes de mais começaria por Mário Centeno, até porque passámos o som das razões que levaram António Costa a sugerir o nome de Mário Centeno como seu putativo sucessor no cargo de Primeiro-Ministro, e ao que parece, segundo informações que recolhemos, Marcelo Rebelo de Sousa não terá aceito essa sugestão, antes de mais porque faltava legitimidade política a Mário Centeno. 2, Mário Centeno nem sequer é militante do PS e, portanto, poderia ter dificuldade em lidar com a bancada parlamentar do PS. E 3, poderia eventualmente ser uma solução apenas de médio prazo para facilitar a vida ao PS numas eleições futuras e possivelmente num cenário em que se fundiria a realização de eleições legislativas e eleições europeias. E terá sido a conjugação destes fatores, segundo fontes com quem falámos, que terá levado o Presidente da República a rejeitar liminarmente essa hipótese colocada por António Costa. Depois, quanto ao resto, se me permites, acho que a política tem muitas características e uma delas é o território do imprevisível, não é? E veja só estes últimos 8 anos. A geringonça era imprevisível e aconteceu. A maioria absoluta de 2022 era imprevisível e aconteceu. Os escândalos com a maioria absoluta e as demissões dos ministros eram imprevisíveis e aconteceram. E a queda do governo era, nestes moldes, era imprevisível e aconteceu. Portanto, dito isto, resta-me dizer que o que acontecerá a seguir e até às eleições de 10 de março é imprevisível. Podemos fazer muitas conjecturas, mas o princípio básico será aquele do físico dinamarquês, o Niels Bohr, dizia: é difícil fazer projeções, especialmente sobre o futuro. Mas ainda assim, e sendo que nós não temos uma bola de cristal, mas ainda assim, que sinais é que há sobre o que o país vai viver, aquilo que se pode esperar para os próximos tempos? Temos dados materiais, e um desses dados materiais é uma sondagem da Intercampos, publicada esta sexta-feira pelo Negócios e o Correio da Manhã, no rescaldo e a quente desta crise política, e que nos dá alguns indicadores relevantes. O primeiro é que, naturalmente, o PSD é o partido com mais intenção de voto, mas sobe muito pouco. Situa-se para aí, salvo erro, na volta dos 21%. Aliás, deixa-me só acrescentar, desce face ao mês anterior. Desce face ao mês anterior. O PS desce para os 17%, é uma queda um pouco mais significativa. Nota-se, o segundo maior partido são os indecisos, que crescem para 19%, ou seja, há aqui uma margem. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que até 10 de março vai passar muita água debaixo das pontes. Aquilo que hoje é o retrato da forma como os portugueses olham para esta crise política e em quem votariam na sequência dela poderá ser bem diferente daqui a uns meses. Todas as forças políticas terão argumentos mais ou menos sensíveis para esgrimir, mas há outra dado que é relevante desta sondagem, é que os extremos crescem. A extrema-direita, o Chega, cresce, a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, também cresce igualmente. Ou seja, parece que o país está mais ideologicamente mais partido e o centro partidário menos homogéneo, poderoso, se calhar. menos poderoso, não é? Menos capaz de criar
aquilo a que na gíria política se chama os consensos ou as pontes. Mas tudo vai depender do que acontecer até março, de quem será o futuro líder do PS. Também vai depender muito, é um teste absolutamente decisivo ao Luís Montenegro, mas também ao líder do PSD, mas também pergunto, será que Montenegro vai ter a vida facilitada até às eleições? Ou não poderá voltar outra vez a pairar o fantasma de Passos Coelho e do regresso do líder pródigo? São tudo conjecturas. É óbvio que o futuro, como disse o tal físico dinamarquês, é impossível de prever. Agora, os primeiros sinais dessa sondagem são algo preocupantes para o PSD, porque em cima de uma crise política eu julgaria que o PSD descolava e capitalizaria esta crise, não é? Crise, que o PS cairia vertiginosamente, podendo até ficar atrás do Chega e do Bloco de Esquerda. Podia até sofrer uma pasoquização, como aconteceu na Grécia com o PASOK. Exatamente, e nada disso acontece, pelo menos neste momento, e esta sondagem, repito, foi feita a quente e no rescaldo da crise e da demissão. Agora estamos neste território que é o território do confronto político e ideológico. O PS goza de alguma vantagem porque ainda assim mantém o poder legislativo e isso dá-lhe capacidades para oferecer coisas aos portugueses, não é? Mas o PSD também goza de uma vantagem substantiva, que é a perca absoluta de reputação do PS à custa deste escândalo. Valor ao qual se acrescenta, se me permites também, o facto de o PS ter agora uma luta interna e, portanto, não pode começar a falar imediatamente para o país, coisa que o PSD pode fazer. Vamos ter dois PS, o PS que é governo e que vai fazer uma gestão, e amarrado pelo um escrutínio forte tanto da opinião pública como do próprio Presidente, e o outro PS, o PS interno, que vai à procura de um líder que poderá, nas eleições de 10 de março, ser uma espécie de cordeiro sacrificado em nome do outro mais forte que virá depois. 10 de março, que é daqui a exatamente 4 meses. Quem nos ouvir nesta sexta-feira é mesmo daqui a 4 meses. É um intervalo que, em parte, Marcelo Rebelo de Sousa justifica com a intenção de dar ao PS exatamente tempo para se organizar e para ter uma nova liderança, sem colocar em causa a validade dessa justificação. Vale a pena refletirmos, nem que seja em abstrato, se os processos eleitorais em Portugal são ou não demasiado demorados. É preciso não esquecer que, ao tempo que medeia entre o momento atual e as eleições, depois ainda haverá mais algum tempo até que o governo novo tome posse. Sim, mas pelo que percebemos, o governo vai continuar em gestão, pelo menos vai continuar com plenas funções até dezembro, e depois disso, ou seja, depois de aprovado o orçamento, manter-se-á em gestão. Portanto, não há um vazio de governação. Julgo que, atendendo ao atual calendário, estamos na época das festas, não parece previsível que houvesse eleições em novembro e dezembro, ninguém iria querer isso. Janeiro também me parece improvável, restava o final de março, o final de fevereiro, o princípio de março. Como em tudo, há um lado positivo e um lado negativo. O lado penso que é mais negativo para a oposição que haja esta demora, porque quanto mais o tempo passa, menos impacto mediático os escândalos têm. E, portanto, nesta conjuntura e com os dados que dispomos atualmente, teoricamente favorece mais o incumbente, ou seja, quem está no poder, mas mais uma vez isto é uma extrapolação feita à base daquilo que conhecemos hoje. Também depende das dinâmicas partidárias que forem sendo criadas e da capacidade, sobretudo do líder do PSD, se afirmar
se afirmar na praça pública. Importa agora também percebemos o que pode acontecer em concreto em relação, por exemplo, Paulo, ao orçamento. Tem-se falado muito sobre isso e sobre as datas que Marcelo escolheu de forma a que o orçamento seja aprovado. E agora, o que é que vai acontecer? Bom, numa resposta muito simples, não vai acontecer nada. O governo está em plenas funções até ao início de dezembro. Pode defender o seu orçamento, aliás, como tem estado a fazer nos últimos dias no Parlamento, com os vários ministros setoriais a irem defender a sua pasta do orçamento, e isso vai continuar assim até ser aprovado no dia 29 de novembro, na votação final global, que será aprovado à maioria parlamentar do PS, portanto não há dúvida nenhuma aí sobre o que é que acontece ao destino do documento. Portanto, e recuperando há pouco o que o Celso estava a dizer sobre o tempo que medeia entre a admissão formalizada do Primeiro-Ministro e as eleições no dia 10 de março, há uma vantagem que o PS tem aqui, que é a vantagem do orçamento. E o orçamento tem medidas, digamos, simpáticas para o eleitor. Tem uma descida transversal do IRS, com os escalões e as taxas a serem logo imediatamente refletidas na retenção na fonte, portanto as pessoas a partir de janeiro começam logo a sentir um aumento do seu rendimento disponível, tem as creches gratuitas, tem as deduções aumentadas, tem outras medidas, por exemplo, para os arrendamentos, para quem é proprietário, ou seja, tudo isto acaba por favorecer muito o PS nesses meses que medeiam. Isso me permite, tem também uma vantagem que é a seguinte, que é evitar o desconhecido, ou seja, nós não sabemos o que acontecerá em 10 de março, se das eleições de 10 de março resultará uma maioria absoluta estável ou a capacidade de formar uma coligação que apresente desde logo, ou que seja capaz de, não só de apresentar, como também de aprovar um orçamento, e neste interim seria muito mau para o país não ter um orçamento, e julgo que também terá sido por isso que o Presidente da República tem forçado esta aprovação do... Nós no limite, Celso, no limite nós podemos não ter um governo no próximo ano. E temos um orçamento que vai desde o dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, é o exercício anual do orçamento e não há problema nenhum. Portanto, o Presidente, nesse sentido, pensando a longo prazo ou a médio prazo, no sentido de se daqui a 6 meses não tivermos uma maioria estável, ou um Parlamento, ou acordos de incidência parlamentar que deem um governo estável, temos orçamento e o orçamento continua a ser executado sem problema nenhum. E que traz tais medidas que falaste e que já agora acrescento, se me permites, que o PS pode exatamente capitalizar numa altura em que possivelmente já terá um novo líder e já estará organizado e a preparar-se para as eleições com essas medidas em vigor que pode relembrar às pessoas. Sim, são medidas e eu há pouco já estava a falar de algumas, por exemplo, a descida transversal do IRS, há um alívio imediato no dia 1 de janeiro, há também o IRS jovem, há uma que é particularmente prejudicial para o PS, que é a subida do IUC. Se não acontecer nada, nós estamos aqui a partir do princípio que o orçamento vai mais ou menos estar a ser aprovado como está atualmente na redação. O que não é um dado adquirido. O que não é um dado adquirido. Nós podemos chegar a dia 29 e o IUC já ter desaparecido. Ou ter sido alterado. E de forma a não ser tão penalizador para os proprietários de carros antigos. Coisa que nesta altura se calhar até poderá ser conveniente ao PS, dado podemos até chegar a dia 29 de novembro sem um dos ministros deste governo, porque hoje, esta noite, quando falamos, agora neste momento, o Primeiro-Ministro, depois de Marcelo Rebelo de Sousa anunciar a sua decisão, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, mas na qualidade de Primeiro-Ministro, à entrada para a Comissão Política do Partido Socialista, disse que ainda ia falar com o Presidente da República sobre João Galamba e sobre a manutenção, o que deu a entender sobre a manutenção ou não do Ministro no Executivo, no elenco governativo. Portanto, podemos chegar ao final de novembro com um orçamento que, em princípio, seria defendido por João Galamba na Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento e se calhar já não é ele. Paulo, mas eu julgo que a solução é isso mais simples e é a única que eu vejo até do ponto de vista da ética política, é que amanhã João Galamba irá apresentar o seu pedido de demissão junto do Primeiro-Ministro. Amanhã, ou seja, hoje dia 10. Hoje dia 10,
esta sexta-feira, dia 10, irá apresentar o seu e desta vez de certeza que o Primeiro-Ministro não vai rejeitar. Vez António Costa vai aceitar. Avancemos. Paulo, importa também perceber para as pessoas que acompanham menos os detalhes de como é que tudo isto funciona, sobretudo no Parlamento, como é que um governo que tem um primeiro-ministro que está neste momento missionário, como é que o orçamento deste governo ainda assim sobrevive? Ora, isso são pormenores intrincados de formalismos jurídico-constitucionais. O que acontece? A partir do momento em que um primeiro-ministro, seja ele António Costa ou outro qualquer, que apresenta a demissão ao Presidente da República, a demissão pode ser aceite de imediato, mas se o Presidente da República não promulgar o decreto em que aceita essa demissão, ela não é formalizada. Portanto, o Primeiro-Ministro continua em plenas funções, tal como o Governo que o acompanha. E isto acontece no Orçamento do Estado. O que acontece, por isso é que o Orçamento do Estado sobrevive neste momento até ao início de dezembro, quando for decretado ou quando for publicado esse decreto presidencial da demissão do Primeiro-Ministro. O Governo está em plenitude de funções, portanto pode tomar qualquer decisão para além daquilo que é um governo de gestão, que só pode tomar decisões decorrentes, não decisões de fundo, e portanto por isso é que o orçamento sobrevive, tal como ainda antes do Conselho de Estado e ainda antes do Presidente ter anunciado esta decisão e a convocação de eleições e a dissolução da Assembleia, o Governo aprovou o aumento do salário mínimo para 820 euros a partir de 1 de janeiro, ou a atualização dos salários da função pública em 52 euros, ou 3% no máximo. Portanto, são decisões de gestão política, não de gestão corrente, que o Governo pode tomar. E que pode continuar a tomar até se formalizar o que deverá acontecer no início de dezembro. Exatamente. Portanto, teremos apenas, em princípio, só a partir daí é que teremos o governo em gestão. Exatamente, e o Governo fica com poderes muito mais diminuídos. Por exemplo, não pode tomar decisões que aumentem a despesa para além daquilo que está orçamentado, ou não pode tomar decisões que impactem daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Eu tenho muitas dúvidas que, por exemplo, a privatização da TAP possa ser feita nessas condições. Há outras questões que são levantadas, mas neste período em que o Governo se encontra em plenitude de funções, mas que já está pré-admitido, há muitos constitucionalistas que dizem que isto é um entorce quase à Constituição. Nós ouvimos vários constitucionalistas e eles dizem que é uma fraude à Constituição, porque permite durante um período relativamente longo, são quase 3 semanas ou 3 semanas e meia, em que o Governo está demitido, mas não formalmente demitido, e pode continuar a tomar decisões. Isto pode parecer estranho e pode constitucionalmente parecer estranho. E sabemos é uma estranheza. E sabemos que as últimas semanas dos governos são sempre semanas às quais temos de estar particularmente são pródigas atentos. em várias decisões menos transparentes, digamos assim. Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios, Celso Filipe, o diretor adjunto, obrigado aos dois. Obrigado também a si por ouvir. Nós regressamos daqui a 8 dias, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado, até lá.